Fala, meu povo querido, eu sou o professor Leonardo Martins, seja muito bem-vindo. A partir de agora a gente começa a fazer aqui uma retrospectiva de informática, tá? De tudo que aconteceu aí no ano de 2019, os principais assuntos, as principais questões, aquilo que você deve focar, que 2020 seja aquele ano, né, de você fechar as provas de informática. Então vamos dar uma olhada aqui através de questões, vamos aproveitar essa aula aqui, ó, toda especial para vocês, trabalhando em cima das questões que vieram a causar qualquer tipo de dúvida ou dificuldade para as pessoas, e que 2020 seja um ano diferenciado, né? Então vamos fazer uma retrospectiva geral aqui dos principais assuntos que caíram para tribunais na parte de analista, né? Então separei aqui um monte de questões da CESP, da FCC e de outras bancas que a gente possa, né, dar uma pincelada sobre o que foi 2019 para concurso, para a área de tribunais, para a área de analista, né, especificamente, para que a gente possa se antenar melhor, né, se preparar melhor. Cada vez que a gente estuda e vai conhecendo algo, né, e aprendendo mais, a gente vai se preparando melhor, e não tenho dúvida, né, que a gente vai sempre fazer boas provas de informática, fechar essas provas de informática com a maior tranquilidade. Tá bom? Então vem comigo, vamos estudar na prática aqui, que eu vou mostrar as questões, a gente vai tirando as dúvidas aqui, na medida do possível a gente vai mostrando na prática, outras são conceituais, e a gente vai deixando claro aqui para vocês, tá bom? Bom, começamos logo por aqui, olha só o que a gente tem aqui, né? Vou deixar isso aqui disponível para vocês, esse material será disponibilizado para vocês, né? Esse material de slide, a retrospectiva 2019 aí para tribunais, tá na lista, né? Eu sou o professor Leonardo Martins. Aqui também temos, né, algumas informações para você que já me acompanha aí, para você que já estuda comigo, só para a gente ter um pouco mais de informação sobre quem é o professor Leonardo Martins. E aí, meu amigo, de fato começa a nossa brincadeira. Aqui começa a nossa retrospectiva aqui, ó. Uma questãozinha que caiu pela Fundação Carlos Chagas, né, esse ano de 2019, no TRF4, a quarta região, né? E aí uma questão sobre o sistema operacional Microsoft Windows 10, tá? Aí a nossa primeira observação. A gente sabe que o Windows 7, né, agora 14 de janeiro, a Microsoft já deixa de dar manutenção para o sistema operacional Windows 7. Aí o que vai ficar de fato, né, a mercê ali, à disposição, é o suporte para o Windows 8, 8.1 e o Windows 10. E não tenho dúvida que na maioria dos concursos, né, vai ser o Windows 10. A intenção é do Windows 8 e 8.1, né, disparar logo, né, do mercado. Não foi tão aceito quanto se esperava que fosse. E a meta é se trabalhar com o Windows 10, né? Não como uma plataforma, né, de produtos, mas sim como uma plataforma de serviços para os usuários. Então, a primeira dica que fica, né, sobre essa retrospectiva é de que foquem no Windows 10, tá? Não adianta estar pegando muitas questões das versões anteriores, porque a tendência vai ser em cima do Windows 10. Então o Windows 10 é a fonte de estudo. E se você automaticamente conhece o Windows 10, né, com certeza você vai desenrolar bem o Windows 7, 8 e 8.1, porque ele vem cobrindo todas as ferramentas, recursos e aplicações das versões anteriores. Não tenha dúvida disso, tá bom? Então vamos lá, vamos para essa primeira questão aí, ó, para a gente ver como é que ela é mencionada para a gente. Para configurar um processo de backup automatizado, olha o que ele está falando aí, né, de backup automatizado. Deixa eu pegar aqui meu marcadorzinho de texto para a gente colocar aqui, ó, backup automatizado, né? Antes de escolher a unidade de cópia e os arquivos que serão copiados periódica e sistematicamente. Usando o sistema operacional, olha aí, lá vem ele, ó, usando o sistema operacional Microsoft Windows 10, né? Em português e em condições ideais, um técnico judiciário executou corretamente os passos. Bom, vamos ver o que é que esse técnico ele pôde ali estar fazendo para iniciar essa parte do backup automatizado. Aí o que a gente passa a entender sobre essa ferramenta de backup. Primeiro que você deveria, né, já ter essa noção básica de que a parte de backup você vai encontrar em todas as configurações, ou, né, assim também chamado por alguns de painel de controle do Windows 10, que é onde a gente tem acesso, né, a todos os itens de configuração do sistema. O painel de controle é isso. É essa ferramenta de todas as configurações. A parte de hardware, né? A parte de personalização, a parte de atualização do sistema, de segurança. É no painel de controle ou no Windows 10 chamado de todas as configurações. Ou simplesmente, né, vamos abrir configurações. Que você vai encontrar diretamente aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Olha só.
Aqui eu quero mostrar um pouquinho na prática aqui a você. Você vai clicar aqui no menu ó, iniciar, para ter acesso de fato, né, a esse item. Ó. E lá no cantinho, ó, deixa eu aumentar até o zoom aqui para a gente ter uma ideia melhor. Você vai abrir o botão iniciar e vai vir ó, nesse segundo item aqui de baixo. Vou tirar aqui, ó, e vai vir aqui ó, nesse item chamado de configurações. Tá? Menu iniciar, configurações. E aí onde você vai abrir nessa parte de configurações, ó, nessa janela aqui ó, de configurações do Windows. Vou tirar aqui o zoom. Ó. É a mesma coisa, né, de você chamar de todas as configurações do Windows ou simplesmente, né, de painel de controle, que é onde estão os itens de configuração. Tá? Ou você também poderia vir, né, para abrir essa ferramenta lá no cantinho aqui, ó, na área de central de ações, ó, lá no cantinho. Ó. Se você clica com o mouse aqui no cantinho da tela direito, ó, inferior direito, você vai clicar aqui, ó. E quando clicar aqui, você vai também encontrar uma opção chamada de todas as configurações. Olha como ele está ali, ó, logo, né, disponível. Então poderia ter acessado dessa forma também. Tá? Enfim, atualizando esse item de todas as configurações, ó, você deveria vir aqui ó, em atualização, ó, que é onde está aqui a opção de ó, Windows Update, recuperação e backup. Ó. Então a gente vai clicar aqui em atualização e segurança e do lado esquerdo ó, você vai ver que ele vai mostrar os itens relacionados à atualização e segurança e a gente óbvio vai vir para a opção de backup. Tá? Clicando aqui em backup, ó, ele vai colocar do lado direito, né, a forma de você adicionar aqui ó, uma unidade, e ele está falando, né, antes de adicionar uma unidade, a gente pode vir para mais opções para trabalhar né, com os recursos né, de configuração, né, de ver com uma configuração avançada, restauração de backup, ó, a gente pode ver essas opções, ou simplesmente também procurar um backup mais antigo, ó, que foi feito inclusive né, de uma versão anterior, como por exemplo o Windows 7, né? Então, com isso aqui, ó, esse seria o caminho para você atualizar, né? Para você criar essa condição do backup. Olha só, se nós voltarmos aqui para a questão, ó, olha o que, é que ele vai dizer aqui para a gente. Ó. Em português e em condições ideais, um técnico judiciário executou corretamente os passos. Como é que eu chego nessa parte aí? Ó? Bom, eu poderia estar utilizando aqui o botão iniciar corretamente, né? Poderia estar fazendo isso. Ó. Se a gente chegasse aqui, ó, botão iniciar, está correto, botão iniciar, está correto, botão iniciar, está correto. Ó. Não, eu não vou primeiramente no executar e também não vou primeiro no atualização e segurança. Ó. A gente teria essas três opções aí, A, B ou E, né? Na sequência, nós vimos que a gente clicou lá no botão iniciar e depois foi no botão de configurações. Né? E na letra E também tem configurações, ó. Então a letra B ali já morreu, não foi no executar. E por último, né, nós fomos ali aonde? Na parte de atualização e segurança, foi isso mesmo? Que a gente entrou na tela para depois escolher o backup. Então, ó, sem dúvida nenhuma, uma questãozinha como essa aqui, ó, você marcaria a letra A, porque foi exatamente onde nós fomos. Né? Se a gente volta para lá, ó, só para a gente ter uma ideia, olha onde a gente voltou lá. Botou iniciar, né, configurações, abrimos as configurações, né? Que foi nessa área daqui, ó. Clicamos em atualização e segurança lá no final e aí abrimos para chegar na parte de backup. Então, esse aí foi o caminho ideal, o caminho correto para essa primeira questão. Então, uma questãozinha né, que pode voltar a cair para você, você pode ser, né, voltar a ser perguntado novamente por essa maneira de questionamento. Essa foi a questão da FCC, vale muito a pena né, você estar aí ciente de como a maneira da FCC cobrar essa parte de caminhos, né, onde está a ferramenta, para que serve a ferramenta, qual o objetivo dessa ferramenta. É muito típico da FCC fazer esse tipo de questionamento. Então, uma questãozinha ó, tranquila aí para a gente levar para próximas provas né, de tribunais, tá bom? Vamos lá para mais uma questão? Vamos lá, para mais uma questãozinha aqui, ó, questão de número 2. Olha só que nessa questão 2 aqui, ó, foi da FCC, né, do TJ, né, do Maranhão. A gente tem aí, ó, diz aí o seguinte: a configuração de um firewall, a gente sabe que um firewall é um recurso de proteção, né? Vou voltar aqui, ó, firewall, a gente sabe que é um recurso de proteção. Oferece proteção básica contra as ameaças de segurança antes da conexão à internet. Para ativar o firewall do Windows Defender, que já que agora faz tudo, né, parte do Windows Defender, então o firewall do Windows Defender. No Windows 10, você tem ele como uma ferramenta do pacote, né, da plataforma Windows Defender. Em um computador com um sistema operacional, olha só, né,
o Windows 10. Em português, em condições ideais. Considere as ações listadas a seguir. Então, o que ele está falando aqui? A configuração de um firewall oferece a proteção básica contra as ameaças e seguranças da conexão à internet. Então, ele está falando, ó, para ativar o firewall, né? Então, o que eu deveria estar fazendo aí para ativação de um firewall? Vamos lá analisar. Item 1. Utilizar o caminho inicial, né? Acessar o painel de controle, ou, né, todas as configurações, ó, tanto faz. Digitar firewall na caixa de pesquisa, ou já ir diretamente, né, no item, né? E acessar o Windows Defender. Olha, esse primeiro item aqui está corretíssimo, né? Isso aqui é a maneira de você acessar diretamente o firewall. Apesar de que você também pode ir pelo meio do mouse, né? Abrir todas as configurações, a parte de proteção, aquilo que a gente já viu lá, né? Pelo caminho anterior agora de chegar no backup. Ou chega no backup ou chega lá no Windows Defender que tem a parte do firewall, né? Por exemplo aqui, ó, se a gente chegar lá naquele caminho novamente, abrir todas as configurações, ó, chegando aqui nas configurações, abrindo atualização e segurança, e quando a gente abrir atualização e segurança, ó, do lado direito aqui você vai ter, né, ó, segurança do Windows, né, você vai ter os itens que vão estar possibilitando aqui você chegar, ó, no firewall de proteção, ó, nessa parte aqui que é o firewall do Windows, né, essa parte, ó, clicando nele, né, no firewall de proteção, ó, ele vai, né, se eu tiver instalado outro programa, ótimo, se não ele vai mostrar o do Windows, ó. Aqui é a configuração do firewall e proteção de rede, que é uma ferramenta, né, de proteção contra tentativas, né, de invasão ao seu computador. Então esse item aqui, primeiro está correto, né? Acessando o painel de controle, todas as configurações, dá no mesmo, né? Você pode digitar ou na caixa de pesquisa ou acessar diretamente o Windows Defender, que é o que a gente fez agora, e pode lá, né, tá ativando ou desativando aquele firewall. Perfeito. Clicar na tecla, na logotipo do Windows mais F, o Windows mais F para abrir o firewall. Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, vamos lá no meu computador aqui e vou utilizar aqui o Windows mais F no meu computador. O Windows mais F, pessoal, olha, ele não vai abrir o firewall, ele abre uma ferramenta chamada de feedback, ó. Isso aí é um hub de comentários. Ele vai, ó, abrir essa parte aqui para que você tenha um feedback direto com a Microsoft, né? Então não tem nada a ver com firewall. O Windows F não abre essa possibilidade do firewall. Então aqui não se aplica, tá? Então esse item 2 aqui está errado. O item 3 diz, ó, vamos colocar aqui, utilizar o caminho inicial, clicar na tecla do logotipo do Windows mais Alt mais D para acionar o painel de controle. Olha, aí já começa errado. Olha como ele está dizendo aqui, o Windows mais Alt mais D. Ó. Ele não vai acionar o painel de controle. E o Windows Defender, Firewall, o caminho aí, ó, de Windows, painel de controle Windows Defender, Firewall, poderia até ser, mas o Windows Alt D não faz isso, ó. Olha só, vamos abrir aqui, ó. Olha só como o feedback abriu lá pra gente, ó. Mas eu não tenho interesse de utilizar ele. O Windows Alt D não faz isso. O que faz isso aqui é o Windows I, ó. Vou pressionar aqui, ó. O Windows I é quem vai abrir, ó. Justamente a gente já estava na tela mais avançada. O Windows I abre isso aqui, ó, o painel de controle, né, que é todas as configurações. Então não vai abrir com essa tecla que ele está mencionando aqui, ó, que é o Windows Alt mais D. Ó. Não se aplica essa tecla de atalho aqui para acionar o painel de controle. Com isso, né, esse item 3 também está errado. Com isso, a nossa única alternativa aqui, ó, foi o item 1. Porque essa teclinha de atalho aqui não abre, né? Não tem esse jogo aí. E isso aqui abre, né, o feedback, né, no item 2. Então, nossa resposta aqui, ó, letra D, que seria o item 1. Essa é a nossa resposta, né, para a questão de número 2. Então, mais uma questãozinha aí para a gente ter, né, o máximo de atenção em relação a essas ferramentas. A parte de proteção do Windows é algo fundamental. Tá? A gente não pode ver só a parte gerencial de arquivos, pasta, a parte de armazenamento. A parte de segurança ela é muito cobrada. O Windows Update, as atualizações, o Windows Defender, o Firewall, assim associado também ao antivírus, ao Antispyware, que é a ferramenta do Windows Defender, né? A plataforma do Windows Defender, é uma preocupação constante para quem trabalha
para quem estuda, né, o Windows 10 voltado para concurso, especificamente na área de tribunais. É muito cobrado essa parte aqui. Então, é um esforço a mais, tá? 2019 veio pegando, né? 2020, nas próximas questões, nas próximas provas, pode vir também dessa mesma forma aí, você vai estar preparado para responder essas questões. Ok? Vamos lá para mais uma questãozinha? Vamos voltar? Vamos lá, questão número 3. Olha só, uma questãozinha agora aqui, ó. Vou passar para outro assunto para a gente ver. E aí ele diz, ó, no TJ do Pará, né? No Paraná. Aí ele diz aí o seguinte, ó. No Excel, a fórmula é igual, né? B2 mais C2 mais D2 mais E2, ó. Depois ele coloca ali um /4. Olha a atençãozinha que a gente tem que ter aqui, né? Vamos pegar aqui o marcadorzinho, ó. Olha a fórmula que foi colocada aqui pela CESP, né? 2019. Ele está colocando aqui o seguinte, ó. O valor que está em B2, somado, né? Mais o valor que está em C2, que está somando, né, com D2, que está somando com E2. Então, ó, B2, C2, D2 e E2, tudo somando. No final ele está dizendo, ó, dividido por 4, essa barra aí é o operador de divisão, né? Então eu estou somando 4 valores, né, que estão contidos nessas 4 células e estou dividindo por 4. Isso literalmente aqui a gente vai chamar de média aritmética. Toda vez que você soma uma quantidade de valores e divide por essa quantidade de valores, isso é a média aritmética que a gente está calculando. Então, nesse momento, o que nós temos ali é a soma de 4 valores, B2 mais C2 mais D2 mais E2, dividido por 4. Então, depende da forma que ele quer me cobrar aqui. O que é que ele vai me cobrar aqui? Se ele vai me cobrar se aquilo ali permite a soma dos valores, né, do intervalo de B2 até E2, para depois dividir por 4. Se ele vai dizer se vai somar, né, 1 por 1. Depende da forma que ele vai querer me cobrar. O que eu tenho que entender inicialmente é como foi montada a fórmula. Daqui ele pode cobrar N questões aqui, né? Ele pode elaborar N questões aqui. Mas vamos ver, com base nessa fórmula, o que foi que ele cobrou aqui pra gente. Vamos lá. Ele diz aqui o seguinte, ó, na letra A ele está dizendo, ó, permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células B2, C2, D2 e E2. Olha, já de cara logo, né, perfeito, né, que a gente pode colocar aqui, ó. De fato, a gente vai ter a média desses valores aqui, ó. Olha como a CESP foi generosa nessa questão, né? A letra A já colocou logo aqui, o permite sim. Essa fórmula vai permitir o cálculo da média, porque ele está somando ali os valores de 4 células e dividindo por 4, tá perfeito. Na letra B ele está dizendo, ó, vamos pegar aqui para a gente riscar, né? Vou pegar a caneta aqui, ó. Permite o cálculo da soma dos valores entre as células B2 até E2. Sim, mas esqueceram de colocar ali o /4, né? Quer dizer, aí a divisão não vai entrar não. Ele vai permitir a soma, sim, mas depois vai ter que dividir. Não é somente a soma. Permite a soma? Não, se você der um enter, ele não vai permitir só a soma. Ele vai permitir a soma, né, desse intervalo aqui, mas depois vai ter que dividir por 4. Então ele deveria estar colocando isso aqui na questão, né, na letra B, para ficar completa. Errada, né, a letra B. Não é válida, pois o Excel não permite fórmulas com parêntese. Né? Errado, né? Permite sim. Até para que você possa, né, isolar o que você quer somar primeiramente para depois dividir. Você deve utilizar os parênteses. Né? Eu quero somar o quê? Os valores de B2 até 2. Então eu vou colocá-los entre parênteses para depois colocar um /4, que seria a divisão. Então se isola os valores da soma para depois dividir pelo valor especificado. Então a letra C também está errada. Permite o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4. De cada célula não, é do total. Justamente por conta do uso dos parâmetros, né? Então não é de cada célula, e sim do valor total. Individualmente, não é individualmente. Aí é uma coletividade aí. Vai somar os 4 valores e vai dividir por 4 de uma vez só. Permite multiplicar o valor. Piorou, né? Isso aqui não é uma função, né, de multiplicar, né? Não tem ali multi na frente. Você vai ter ali o sinal de adição, então vai estar somando e não multiplicando. Então foi muito generosa aqui a CESP nesse questionamento, né? Desde que você entenda os conceitos básicos sobre fórmulas e funções do Excel, não tinha para onde perder uma questãozinha dessa aqui. Foi tranquila a questão do número 3, ok?
Fica aí, né, mais um bizu para trabalhar as funções, tá? Fórmulas e funções. Para tribunais é muito comum a cobrança, né, dessas fórmulas que vem na função soma, média, se, soma-se, conte-se, as funções de contagem de células, né, conte.num, conte.valores, conte.se, são muito, contar ponto vazio, são muito cobradas essas funções, assim como outras, né? Claro, se seu nível for aumentando, para não dar margem a problemas, né, que possam cair na sua prova, é estudar sempre o PROC-V, o PROC-H, as funções, né, de nível um pouco mais alto, porém, que pode vir numa questão para você e você ficar perdido na hora de responder questões como essa, tá bom? Vamos lá para mais uma questão? Questão do número 4. Bom, olha só como agora tem mais uma questãozinha de Excel aqui, ó. Essa aqui num nível um pouco mais alto, né? E aí ele diz aqui nessa nossa questão o seguinte, ó, né? O TJ ainda lá do Maranhão, ó, FCC 2019. Considere que um técnico judiciário estava trabalhando com uma planilha do Microsoft Excel, versão 2010, formada por 2 pares de colunas. Então, olha lá como é que eu tenho 2 pares de colunas lá na minha tabela, né? Ó. A e B, 2 pares de colunas A e B correspondentes ao ano de 2017 e D e E, ó, correspondentes ao ano de 2018, né? Então a gente já tem aqui, ó, né? Vamos deixar aqui bem mastigado, ó, correspondentes ao ano de 2017, né? Eu tenho A e B, né? E correspondente ao ano de 2018 ele tem D e E, né? Ele está deixando bem claro aqui, ó. Nas colunas A e D, olha só, nas colunas A e D estão os nomes dos 11 polos judiciais do Maranhão. 11 polos judiciais. Ó. Aí você vai ter ali nos polos, ó, São Luís, né, Timon, Balsas, Pinheiros, assim como em 2018, né, Timon, Pinheiros, Balsas, Santa Inês, ótimo. Nas colunas B e E, correspondente ao total de processos judiciais do polo. É onde vão estar os processos judiciais de cada polo. Então, se eu tenho o polo de São Luís, eu vou ter ali 250 processos judiciais, né? Se em 2018 eu tenho o Timon ali, né? Eu tenho ali 305, né, processos judiciais. Ótimo, tá bem claro aí como está montada a nossa tabela, para que a gente possa buscar solução, né, que ele vai pedir. O técnico escreveu São Luís na célula A15. Vamos lá, onde é que está A15 aqui, ó. Olha só como é que está aqui, ó. Ele digitou aqui, ó, em A15, ó, coluna A pela linha 15, né? Tá aqui, ó. Ele digitou a palavra São Luís, ó. E na célula A16, digitou uma fórmula que localiza a palavra São Luís entre os dados e totaliza o número de processos deste polo em ambos os anos, tanto de 2017 quanto de 2018. Essa fórmula é, pronto, olha a brincadeirinha que ele pediu aí pra gente, né? Quando foi digitada quando foi digitada aqui, ó, São Luís, e foi inserida aqui, ó, uma fórmula, né? Vamos colocar aqui, ó, foi inserida uma fórmula para que ele totalizasse aqui o número de processos correspondentes a São Luís, né? Apareceu aí esse resultado de 375. A pergunta é, que fórmula foi essa utilizada para que a gente pudesse, de fato, buscar esse total de processos? Bom, nesse momento aqui a gente vai ter que analisar o que ele vai pegar só relacionado a São Luís, né? Então a gente teria que ver aqui, ó, tudo que estiver, né, tudo que tiver aqui São Luís, ele vai estar fazendo aqui, né, essa soma. Aonde tiver aqui São Luís, ele vai fazer essa soma. Então se eu pegar aqui, ó, por exemplo, já fica logo de cara aqui o que é que ele vai ter que fazer. Ó. Olha só o que é que a gente vai pegar aqui. Ó. Ele vai somar com certeza esse valor aqui, né, o correspondente a São Luís, né, 250. E vamos pegar o outro aqui, onde é que está o outro aqui, e vai pegar também aqui, ó, São Luís daqui, ó. Olha só, um de cada ano, 2017, né, e 2018. Então, em 2017 foram 250 processos judiciais no polo, né, São Luís, e em 2018 foram 125 processos no polo São Luís. A soma de 250 mais 125, você já vai ter aí, né, o total de 375, que foi o total, ó. A gente sabe de onde veio essa origem. Olha só, a origem é essa daí, né? A questão é que fórmula no Excel nós utilizaríamos para chegar nesse valor. Bom,
Duas coisas que a gente já poderia estar matando aqui, ó, logo de cara. Isso aqui não é a típica função que você vai utilizar, tá, para fazer uma simples soma. Aqui, ó, essa letra B aqui não vai entrar porque não é uma simples soma. E não é com soma que você vai trabalhar aqui, né, fazendo essa função de si no meio. Tá? Não é dessa maneira que você vai trabalhar a função soma. Depois, ó, ele vai colocar aqui uma função si de A2 até E12, ó, São Luís, tá? Isso aqui não é utilizado a função si, ó. Para esse tipo de necessidade aqui, você vai fazer uma soma sim, mas é uma soma com condição. E essa soma com condição é justamente, ó, o soma si, é essa função aqui que a gente vai trabalhar, ó, que você vai ter na letra A, vai ter na letra D e vai ter na letra E. Olha só, 3 possibilidades de respostas que nós temos aqui por enquanto, né? Olhando só pelo lado da função. A questão agora ele está dizendo, ó, eu quero que você some o que ali, né? Somar de A2 até E12. O intervalo aqui está correto, né? De A2, que começa ali do primeiro polo, né? São Luís, até E12, que seria, né? Até o último, E12 seria até Bacabal lá, né, 200 ou E12 que seria até Bacabal, né, 210, ó. Então seria toda essa estrutura aqui, ó, vamos colocar assim, ó, de A2 até E12. Seria isso aqui, ó, de A2 até E12, ó. Só pra gente deixar marcadinho aqui, ó. Ele tá pedindo para você fazer isso aqui, ó. Esse aqui seria o intervalo, né, de A2 até E12, então tá correta aí essa maneira. Então por aqui, ó, né, a gente ainda vai continuar, ó, o intervalo está correto, tá? O intervalo está correto e o intervalo está correto, tá? Então por aqui ainda se encontra tudo certinho. Aí depois ele diz, ó, o que é que você quer encontrar dentro desse intervalo de A2 até A12? Eu quero encontrar pelo polo São Luís. Então a primeira coisa que a gente vai colocar aqui, amigo, é, entre aspas, por ser um texto, né, a palavra São Luís. Então, ó, entre aspas, São Luís está correto. Entre aspas, São Luís está correto. As aspas, porque de fato, né, corresponde a uma busca por um texto. Então, até aí, ó, está tudo correto. O que vai definir agora é o último item, né? Eu vou procurar dentro do intervalo de E2 até E2, pelo, né, polo, né, chamado São Luís, perfeito. Só que agora eu quero somar, meu amigo, os valores. Então a letra E aqui já está incompleta, ó, letra E, porque está faltando aqui dizer o intervalo de onde estão os valores que serão somados. E se na letra A eu tiver que colocar aqui de A2 até E12, né? Colocar de A2 até E12 aqui, ó, ele vai pegar, né, contando lá com as palavras de 2000, né, de São Luís, as palavras dos polos iniciais que a gente tinha, ó. Já no caso, se eu pegasse ali de B2 até E12, ó, eu estaria pegando justamente, né, dos valores, ó. Eu estaria pegando justamente aqui, ó, de B2, né, que seria de B2 isso aqui, ó, até o E12 que ele está mencionando, ó, que faz muito, né? Que faz muito mais sentido, ó, do B2 até o E12. Já na letra E, ó, a gente nem intervalo a gente tem, ó. Então ele vai pegar, ó, dentro, ó, de B2 até E12, ó, ele vai pegar tudo isso aqui, ó, né? De B2 até E12, ele vai pegar de todos esses valores, ó. Claro, só correspondentes ao São Luís, né? E é por isso que ele vai somar apenas o quem ali, ó, né? O 250 e o 125. Que seria justamente, ó, esses dois valores aqui, né, o 250 e o 125, ó, seriam esses dois valores a ser somados. Aqui na letra E, ó, tá faltando o argumento, né, de que valores serão somados. E na letra A gente não vai somar da letra A, a gente vai somar, né, da coluna A, e sim da coluna B. Da coluna B e também da coluna E. Então, seria, na realidade, ali, ó, o que nós temos aqui de B2 até E12. Aqui onde nós temos uma função mais completa na letra D, tá? Isso aqui, ó, estaria mais completa, e não a partir de A. Então, com isso, a nossa resposta aqui, a gente marca, né, essa letra D. Essa nossa letra D aqui.
seria a nossa resposta, tá? Então, mais uma questãozinha aqui, ó, pra gente, essa daqui num nível mais alto, né? Essa aqui num nível em que, vamos riscar isso aqui, ó, isso aqui num nível mais alto, num nível em que a gente tem que estar um pouco mais atento sobre essas funções, aquilo que eu acabei de falar, né? Função si, função soma-si, tem que estar atento, né, dentro dessas ideias aqui, porque senão a gente vai perder questões fáceis, tá bom? Vamos lá, voltar para mais uma questãozinha? Vamos lá. Questão número 5 agora, ó. Na questão do número 5 aí, nós temos uma outra questão, que fala agora de navegadores, né? Ó, Firefox. Ele diz, ó, intrigado com o que os cookies, né? Cookies são arquivos de textos, né, que os navegadores criam uma vez que você acessa determinado site. Podem fazer em seu computador. Um técnico judiciário acessou a opção privacidade e segurança do navegador Firefox, em português, em condições ideais, e encontrou a seguinte informação: cookies e dados de site. Seus cookies, dados de sites, cache de armazenamento, né, caches armazenados, ó, estão atualmente usando 197 megabytes do espaço em disco. Olha o que ele encontrou lá que os cookies estão usando, né? 197 megabytes do espaço em disco. O técnico pode ativar a opção oferecida no navegador junto à informação. Que opção é essa que o técnico deve, né? O técnico pode ativar a opção oferecida no navegador. Que opção é essa que o navegador dá junto a essa informação para que ele possa, né, trabalhar com essa parte, né, de desocupação do espaço em disco, de retirar isso que está sendo armazenado, né, pelos cookies. Os cookies vão lá consumindo espaço em disco. Bom, a opção que ele vai dar, né, perguntar se deseja bloquear cookies em todos os sites. Não é interessante, né, você bloquear os cookies de todos os sites, né? Em todos os sites que você acessa. Até porque os cookies, eles armazenam preferências de acesso. Então, é importante também ter os cookies no computador. Porque uma vez que você tem as preferências de acesso a um determinado site, quando você quiser voltar nele, você já acessa mais rapidamente aquilo que você acessou anteriormente. Aí você, demorou um pouco para acessar, mas na medida em que eu acessei, ele guardou no meu computador as preferências de acesso àquele site. Óbvio que da próxima vez que eu acessar, eu já vou acessá-lo muito mais rapidamente. Então é uma soma muito poderosa para a gente, tá? Vamos lá. Apagar cookies históricos de sites quando o Firefox for aberto. Não, quando for aberto não, né? Não faz sentido tá apagando. Toda vez que eu abrir o Firefox eu vou apagar o histórico. Não faz sentido nenhum. Na letra C, apagar os cookies e dados de site quando o Firefox for fechado. Opa, aí tudo bem, ó. Quando, na realidade, né, não é quando o Firefox for aberto, aqui está errado, né? E não perguntar se deseja bloquear os cookies. Não bloqueia os cookies. Mas quando, ó, você tem aqui nessa opção, deixa eu marcar logo aqui, ó, letra C, a opção correta, né, apagar os cookies e dados de site quando o Firefox for fechado. Então, quando eu finalizar o meu navegador, aí sim, né, você vai ter ali como está eliminando os cookies do computador. Bloquear os cookies, né, somente se o Firefox detectar rastreadores. Não, essa também não é uma opção, né, que ele vá trabalhar com os rastreadores. Os rastreadores vão existir naturalmente para saber quem está acessando e o que está acessando, e não fazer os bloqueios. Bloquear cookies em todos os sites armazenados no histórico do Firefox. Não, se bloquear isso aqui, ó, não vai ser interessante, porque de fato, né, a gente vai perder um pouco com as preferências de acesso. Então, nossa resposta aqui, sem dúvida, a melhor resposta, né, é apagar os cookies e dados de sites quando o Firefox for fechado. Que você também pode, em outro tipo de cobrança, ir para uma navegação anônima, né, o que a gente chama lá de navegação privada ou privativa, que é através da tecla de atalho Ctrl+Shift+P no Firefox ou Ctrl+Shift+N no Google Chrome. A navegação anônima, ela impede o registro no computador desses cookies. Você pode utilizar enquanto estiver com ele aberto, mas assim que você fechar, você vai, de fato, né, deixar de trabalhar com aqueles cookies no computador. Eles não vão ser registrados no computador. A navegação anônima, ou privativa, ou privada, impede o registro dos cookies no computador. É outro tipo de questionamento sobre cookies, tá bom?
Vamos lá, para mais uma questãozinha, vamos somar. Questão número 6, ó. Um usuário estava utilizando o Microsoft Word, versão 2010, em português, e decidiu inserir uma marca d'água com o nome TJMA nas páginas do documento. Ele clicou em marca d'água, personalizar a marca d'água, selecionou marca d'água de texto e escreveu TJMA, finalizando corretamente. Este recurso pode ser acessado a partir da guia, olha só, a FCC cobrando novamente aí, né, a parte de caminhos, né? Onde é que eu encontro esse recurso de marca d'água? Bom, a gente poderia até matar aqui mais facilmente pelos itens, né, mostrados, né? A marca d'água, né, eu encontro em layout da página, ou é um item que eu possa inserir no documento, é um item que se encontra em exibição, é um item que se encontra, né, em design ou iniciar. Bom, aqui a gente já completa logo, né, já faz logo uma análise melhor, que ele está falando da versão 2010, tá? Então, se eu for mostrar aqui no meu, ó, né, vamos trabalhar aqui em cima, né, da versão que eu tenho aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, que é a versão 2019, tá? Eu vou abrir aqui na versão 2019, para a gente ter uma ideia. A versão 2010 que ele está cobrando aqui, né, além de 2010, tem 2013 e tem 2016, ó, até chegar na versão que eu estou utilizando aqui, que é a versão 2019, a versão mais recente, né? Vamos abrir aqui um documento em branco, só para a gente ter uma ideia. E aí com isso, ó, ele vai perguntar onde é que a gente tem uma marca d'água, né? Olha, se eu vier aqui em layout, né, na letra A, como eu estava mostrando em layout, ó, o layout vai mostrar, ó, diversas outras opções, ó, né, mas que não vai estar mostrando aqui, ó, a opção que a gente gostaria de trabalhar, ó. Tá bom, vamos lá. Enviar. Não quero aqui não, ele está mandando aqui fazer uma concluída. Então ele não está no layout da página aqui, ó, ele não está. Aí é onde mora, né, todo o perigo. Se eu vier aqui para design, ó, em design, você vai ter, ó, lá no final, né, do item de design, eu vou aumentar aqui o zoom, ó, tá? Em design aqui, ó, você vai ter lá no final, no menu design, lá no final você vai ter aqui a opção, ó, de marca d'água, tá? E aí chegando aqui em marca d'água, você vai clicar nela e você vai escolher, ó, né, o tipo de marca d'água que você vai querer, vai colocar como ele mencionou agorinha, né, como ele mencionou, ó, tem aí a opção, né, de fazer, ó, mais marcas d'água do Office, personalizar a marca d'água, remover uma marca d'água, enfim, isso aqui é trabalhar com marca d'água. Olha o menu que foi, né, que nós encontramos aqui, ó, o menu design, tá? Só que aí é onde está o perigo, ó. Aqui no Office 2019, que é o que eu tenho, tá? Que é a versão mais recente, houve uma realocação nas versões anteriores para a versão mais atual. Nas versões anteriores, o marca d'água lá em 2010 não era em design, nem tinha esse menu design. O menu design ele foi criado no 2013 para que você pudesse ali ter uma melhor organização dessas ferramentas alinhadas à página, alinhadas ao que eu poderia estar implementando nessa página. Então nem existia o menu design lá em 2010. Na versão 2010, esse recurso de marca d'água ainda era em layout da página. Ele era atribuído em layout da página. Em 2013 foi criado o design, o menu design, para que fossem melhor organizadas essas ferramentas, né, de borda de página, de marca d'água, como também a parte de cor da página, para que fosse melhor organizado, né, esses itens relacionados ao layout da página. Então, se a gente vier aqui para a questão, ó, tá? Não é, aqui seria a maior pegadinha, né, ó. Não seria aqui na parte de design, que é o que eu mostrei aqui, ó, nessa versão, né? E sim, ó, em layout da página, tá? A versão 2010 é em layout da página. Agora, se ele muda aqui, né, essa versão aqui, ó, de 2010 para 2013 em diante, aí a gente já teria aqui, né, a parte de design, né? Então, foi a maior pegadinha aí, a maior sacanagem cobrar uma questão dessa, porque você tem que mostrar conhecimento das diferenças de versões, tá bom? Então, mais uma questãozinha aí pra gente, né, tá bem atento. Vamos lá, para mais uma questão número 7. Nessa sétima questão aí, ó, mais uma questão, né, da FCC, ele diz, ó,
Quando o usuário acessa um site utilizando o protocolo HTTPS, a gente sabe que é um protocolo, né, de segurança, é um protocolo que permite o acesso a páginas da web com segurança criptográfica, né? Já que a soma do HTTP mais o SSL, esse S aí do final representa um protocolo de segurança criptográfica. E ocorre uma das situações. Observe que a gente está acessando um site com um protocolo de segurança, né? E aí acontece o seguinte, ó, um cadeado com o X vermelho é apresentado na barra de endereço. Opa, isso já não é coisa boa, né? Ó, se aparecer um X vermelho, meu amigo, né? E o site eu estou tentando acessar, né, de forma segura, porque até então ó, eu estou, né, acessando com o HTTPS. Ó, né? Então já é uma atenção aí a mais. A identificação do protocolo HTTPS é apresentada em vermelho e riscado, ó, ou seja, já mostrando aí que não está oferecendo tal segurança, né? A barra de endereço muda de cor quando fica totalmente vermelha. Óbvio, né? Mostrando em vermelho é o alerta de que você está num ambiente que não é um ambiente confiável. O indicativo de erro do certificado é apresentado na barra de endereços. Olha só, esse indicativo desse certificado está dando a garantia de que a página pode não ser ali, né, autêntica, porque não está sendo reconhecido o certificado da página, né? Então, manda essa mensagem para que você tenha esse alerta. O recorte colorido com o nome do domínio do site ou da instituição, ó, dona do certificado, é mostrado ao lado da barra de endereço e, ao passar o mouse sobre ele, é informado que uma exceção foi adicionada. Então, ó, olha só a quantidade, né, de informações que você tem simplesmente ao tentar fazer esse tipo de acesso, né, dando esses alertas. Isso indica que, bom, o que vai indicar isso aí pra gente, né? O usuário deveria ter usado o protocolo HTTP e não HTTPS. Não é que ele deveria ter utilizado isso. Se ele utilizou o HTTPS é porque ele queria, né, acessar num ambiente seguro. Então não tem nada a ver com o usuário deveria. Isso aqui está errado, né? Não deveria estar utilizando. Se ele quer um ambiente seguro, meu amigo, ele vai utilizar o HTTPS, não é que ele deveria ter acessado o HTTP. A página do site utiliza os dois protocolos seguros, o HTTP e o não seguro HTTPS. O HTTPS ele é seguro, e quando ele diz aqui não seguro, está errado, né? HTTPS é o seguro. Ele inverteu aqui, ó, e o seguro, o HTTP não. HTTP é o convencional e o HTTPS é o seguro. Letra C. O navegador identificou que o usuário está navegando em modo anônimo. Não, o modo de anonimato não tem nada a ver com a certificação. Não tem nada a ver com essa forma, né, de aparecer um xizinho vermelho, as letras vermelhas, nada a ver. Não, completamente. O modo anônimo é só para não deixar registro, simples. Letra D. O navegador do usuário não reconhece a cadeia de certificação. Perfeito, ó. Esse navegador aí, ó, ele não está reconhecendo a cadeia de certificação, o certificado que está sendo exibido. Aí requer uma atualização do navegador, ou o navegador não suporta aquele tipo, né, de cadeia de certificação para ser exibida sobre a página que está sendo acessada. Então está correta aí a letra D. O site possui conexão com EVSSL, que não provê requisitos de segurança com a conexão HTTPS. Claro que não, o HTTPS justamente utiliza isso aqui, ó. Então, dizer que não prover, está errado, né? Prover sim de recursos criptográficos. Então, nossa resposta aqui, letra D, seria, né, dizer que o navegador do usuário é quem não reconhece. Aí muitas vezes quando você recorre a navegadores, né, que não tenha tanta credibilidade, ou que esteja desatualizado, que não tenha ali, né, todos os recursos de compatibilidade com a segurança requisitada. Então é nesse ponto aí que a gente passa a entender melhor o uso dos navegadores com a parte de segurança, né, acessada pelo usuário. Bom, vamos lá para mais uma questãozinha. Oitava questão, questãozinha agora da CESP, ó, só para a gente dizer aí agora se está certo ou errado. Vamos lá analisar essa questãozinha. TJ, né, do Amazonas aí, ó,
com relação à informática e processo digital, julgue o item que se segue. Olha quando ele diz, ó, apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet. Isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Perfeito, né? Aqui não tem nem o que falar, né? Essa questão aqui, ó, está corretíssima, tá? Vamos pegar aqui, ó, e vamos marcar aqui, ó, corretíssima, porque se você faz hoje, né? A internet é sim um conjunto de redes interligadas. Aí que as pessoas utilizam, obviamente, né? Os usuários domésticos utilizam por meio de algum provedor. Se você hoje tem internet na sua casa, é porque você faz uso de algum provedor, né? Eu estou em Salvador, eu estou em Fortaleza, eu estou em Recife, eu estou no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Independente de onde você estiver, você vai ter um provedor. O provedor é a empresa que você contrata para que ela preste serviço de conexão à internet e também pós-conexão, né? As plataformas, aos serviços, a segurança, enfim. Mas você depende de um provedor para acessar de fato, né, a internet, para se conectar à internet. Então, as empresas de telefonia são provedores e muitas outras empresas hoje em dia, né? Você trabalha com a TIM, Oi, Claro, Vivo, a Sky, muitas empresas que lhe ofertam serviços de conexão à internet. Então, está corretíssimo. Essas empresas também são chamadas de ISP, Internet Service Provider, ou provedores de serviços da internet. Isso para uma forma, né, de questionamento que envolva mais as instituições. Então tá perfeito. As tecnologias aí vai depender, né? Você quer estar conectado à internet graças a qual tecnologia? 3G, 4G, 5G, a DSL, a cabo, a fibra óptica, a PLC, a rádio, né? Conexão via rádio, Wi-Fi, wireless. Então depende muito da tecnologia que você vai querer. Mas os provedores vão prestar esse tipo de serviço. Então, correta essa questão. Vamos lá, para mais uma questãozinha aqui, ó. Nessa questão, né, foi correta. Vamos lá para a questão número 9. A questão número 9 aqui, ó, mais uma questãozinha da CESP, ele diz aí o seguinte, ó. Com relação à informática e processo digital, julgue o item que se segue, né? O acesso aos arquivos e diretórios no ambiente Windows é possível tanto por meio do utilitário Windows Explorer, quanto pela opção Abrir Arquivo, que é disponibilizada nas ferramentas de editores de textos e planilhas. Olha só como está bem objetiva aqui a questão, né? O acesso aos arquivos e diretórios no ambiente Windows. Eu quero acessar, ó, arquivos e diretórios, tá? O acesso a eles. É possível tanto por meio do utilitário Windows Explorer. Perfeito, já que é o explorador de arquivos e pasta do sistema operacional, né? É o Windows Explorer ou explorador de arquivos, dá no mesmo, né? Quanto pela opção, ó, Abrir Arquivo, que é disponibilizada nas ferramentas de editores de textos e planilhas. As ferramentas, ele se refere a quem? Aos menus. Você vai lá no menu, né, ou no botãozinho, né, da barra de ferramenta, que vai ter lá a opção de abrir o arquivo. E óbvio, eu vou poder abrir o arquivo que se encontra dentro de alguma pasta, né, que esteja organizando esses arquivos. Então, o acesso a arquivos e diretórios, a pastas, pode ser tanto pelo Windows Explorer, explorador de arquivos, já que é a ferramenta nativa para isso, como também pelas ferramentas dos editores de textos e de planilhas. Está perfeita a questão, não tem o que fazer aqui, ó, marca corretamente, ó. Vamos lá, marcar corretamente aqui nessa questão, ó, que está perfeito esse questionamento, tá bom? Vamos lá para mais uma questão. 10ª questão. Com relação a conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue. Aí ele diz, ó, as intranets utilizam tecnologias da internet. Vamos lá, se a gente já for começando aqui, né, a marcar, ó, as intranets utilizam tecnologias da internet. Perfeito, tá? Todos os recursos, regras, protocolos que a intranet utiliza, né, também são, de fato, né, utilizados na internet. Ambas utilizam as mesmas tecnologias. Para viabilizar a comunicação entre os empregados de uma empresa. Obviamente, né, usando as mesmas ferramentas e procedimentos, né? O que vai diferenciar é uma rede da outra. A intranet é algo restrito, né? É algo dentro da empresa, é algo restrito a funcionários e pessoas autorizadas.
A internet já é algo mais público, aberto, disponível a todas as pessoas. É por aí que a gente entende as diferenças. Permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Olha, justamente se eu estou trabalhando com uma, né, e com os mesmos serviços da outra, a intenção disso tudo é de quê? É de compartilhar informações, facilitar a comunicação entre as pessoas. E se eu consigo fazer isso, obviamente que eu estou trabalhando de forma colaborativa. Então não tenho o que fazer aqui, amigo, mais uma que está correta, né? Não tenho o que fazer. Certinha a questão. Perfeita. Vamos lá para mais uma questão. Com relação a conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue. Olha só, um certificado digital validado por uma autoridade certificadora permite associar uma mensagem ao seu remetente, garantindo-se, né, assim, a autenticidade da comunicação. Bom, aqui como a gente já consegue logo, né, ir marcando um certificado digital, né, que é a garantia de que a pessoa, né, é quem diz ser. Então, se um site ele tem um certificado digital, esse site está dando a garantia de que ele é verdadeiro, ele é autêntico, ele tem autenticidade, ele não é fake. Se uma pessoa física tem um certificado digital, se uma pessoa jurídica tem um certificado digital, ela com esse certificado digital, ela está dando garantias de que ela é quem diz ser. Né? Se você acessa um site, né, de qualquer empresa e tem certificação digital, com o uso daquele cadeado lá no navegador, clicando nele, observando o certificado digital, mostra a autenticidade daquela empresa. E isso mostra a autenticidade na comunicação que você tem com aquela empresa, com aquele site, com aquela plataforma. Então, o certificado digital validado, ele, né, estando em dia, ele validado por uma autoridade certificadora, que é quem emite o certificado, existem várias instituições para isso, né? Serasa, Experian, os bancos, né, Caixa Econômica, e tem também para quem quer, né, como pessoa física e tal, você procura, tem várias entidades, a VeriSign, a TrustedSign, GeoTrusted, CertSign, tem muitas empresas que trabalham com certificação digital, elas sim dão essa garantia. Então, foi validada por uma autoridade certificadora, também chamada de AC, autoridade certificadora, então, amigo, permite associar que o remetente, né, dá essa garantia de autenticidade na comunicação. Então, mais uma questãozinha aqui, ó, que a gente vai marcar como correta. Parece que a CESP aí botou um monte de questões, né, corretinhas na maioria das provas aí. Então, perfeita. Vamos para mais uma, aproveitar. 12ª questão, ó, questão da CESP, né? Onde foi trabalhada aí questão de múltipla escolha, ele diz o seguinte, ó, a internet apresenta como característica o fato de... Bom, qual é a principal característica, né, que a gente tem aqui dessa internet? Analisando conceitos, né, de internet, quando a gente vai trabalhar essa parte mais conceitual de internet, a gente sabe que a internet ela não é uma rede, tá? Não entra com essa ideia de que a internet é uma rede só. Não, a internet é uma rede. Não, não é uma rede. Uma rede não. Ela é a formação, ela é a interligação de várias redes. Você vai ter a internet como redes interligadas, como redes, né, um conglomerado de redes, um conjunto de redes, tudo interligadas. Onde vai ter redes locais, né, vai ter rede aqui, ó, eu estou em Recife. Então redes aqui, ó, que estão interligadas com outras redes, né, da nossa cidade, estado, região, né, país, continente, intercontinental. Então a internet é isso, ela não é uma coisa local. A internet ela é a interligação de várias redes. Quando a gente entende isso aí, já dá para entender bem o conceito que eles querem colocar nas questões. E dá para eliminar as outras alternativas. Vem comigo aqui, ó. Olha só. Bom, você está falando aqui sobre, né, a característica, o fato de, né, ó, ter seu conteúdo disponibilizado controlados pelo registro.br. Não, meu amigo. O registro.br é para criação de domínios. Tem nada a ver, né, com características da internet. A internet, se eu vou utilizar o registro.br é porque eu estou querendo criar um domínio, tipo leonardomartins.com.br, só para isso. Ou da minha empresa, né?
ser controlada de forma global pela ARPANET, né? Advanced Research Project Agency and Network. Não vai para a ARPANET. A ARPANET é como quando foi criada a internet. Ela não é para ser controlada. A internet não é controlada por uma entidade. A ARPANET é quando surgiu a internet e não para controlar a internet. A letra C, ser restrita aos usuários de uma rede corporativa. Não, ela é aberta, ela não é restrita. Quem é restrita é a intranet. Então aqui também está errada. Ter criptografia nativa em todas as comunicações. Não é nativa. Eu posso trabalhar com criptografia na internet, mas não de forma nativa. Apenas se eu contratar serviços de criptografia de alguma outra empresa, né? Ser formada por diferentes redes. Perfeito. Ó. Letra E, ela é constituída por diferentes redes. Está aqui a nossa resposta. Principal, tranquila. Essa daqui foi bem mais suave. Tá? Vamos lá para mais uma questãozinha. 13ª questão. Bom, nessa 13ª questão aí, ó, nós temos a questão, né, da FCC, ó, TRF. E eles, ó, caso uma praga virtual seja muito forte e sua remoção por meio do processo de deleção de arquivos ou programas infectados possa afetar todo o funcionamento do computador, os antivírus devem executar um processo. Bom, que processo seria esse, né? Olha que ele está falando sobre essa praga virtual. Vamos deixar bem claro aqui, ó, caso a praga virtual, né, seja muito forte. Ó, estamos tratando aqui de uma praga virtual, ó, muito forte. E sua remoção por meio do processo de deleção, ó, ou arquivo, ó, de programa infectado possa afetar todo o funcionamento do computador. Então, se eu, né, estou tentando apagar e ele é muito forte, mas estou tentando apagar e ele pode, né, comprometer o funcionamento, né, do computador, o que é que eu devo fazer? O que é que o antivírus, né, deve executar para esse tipo de situação? Bom, para isolar completamente o sistema operacional do sistema de arquivos, para isolar completamente o sistema operacional do sistema de arquivo. Então, como é que, ó, se eu tentar isolar isso aqui do sistema de arquivos, né, imagina só, se eu isolar o sistema operacional do sistema de arquivo, eu não vou ter acesso, de fato, né, às informações com maior eficiência. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra aí. Não encontrar a forma correta de retirar aquela praga virtual não é com o isolamento completo, né, do sistema operacional com o sistema de arquivo. Né? Isso aí viajaram geral nessa aqui. Para criptografar o arquivo ou programa infectado inteiro, antes renomeando-se uma cópia com os caracteres na frente de seu nome. Também não tem nada a ver. Isso aqui não é para estar criptografando ou colocando para marcação de que aquilo ali está sendo, sei lá, difícil de retirar ou de ser deletado, né? Que visa manter o sistema operacional suspenso. Não, ele não vai manter. Se o antivírus fizer isso, né? Se for a finalidade do antivírus manter o sistema operacional suspenso, como é que ele vai trabalhar nele, né? Que visa manter o arquivo ou um programa infectado em quarentena. Aí, ó, vamos marcar aqui letra D, perfeito. Ó. Se ele encontra, né, uma praga virtual e não consegue a remoção dela, tá? Então o mais coerente é ele mantê-lo em quarentena. Para quê? Para que fique num local isolado, o arquivo infectado, né, fique num local isolado, onde ele não vai comprometer o funcionamento do sistema operacional, e que com um antivírus mais atualizado, né, ele possa ser de fato eliminado por esse antivírus. De repente o antivírus não está conseguindo eliminar aquela praga porque está desatualizado. A versão desse programa está desatualizado, o banco de dados, né, de as assinaturas está desatualizado, então dificulta a remoção desse arquivo infectado. Mantê-lo em quarentena não só não compromete o funcionamento do sistema, como de fato ele não vai infectar outros arquivos do computador. Então a melhor resposta aqui, letra D, que visa manter o arquivo, né, ou programa infectado em quarentena. Perfeito. E na letra E ele diz, ó, que se incumbe apenas de renomear o arquivo ou programa infectado com os caracteres a cifrão na frente do seu nome. Não, nada a ver. Né? Isso aqui não se aplica para a parte, né,
de proteção do sistema. Então, com isso aí, nossa resposta, letra D. Vamos lá para mais uma questãozinha. 14ª questão, ó, questãozinha agora sobre Linux, tá? Sistema operacional, né, que também vira e mexe, você vai encontrar. TRF4, ó, caiu uma questãozinha que disse, ó, no Red Hat Enterprise Linux, isso aqui é uma versão, né, é uma distribuição Linux, né, por sinal muito boa, a Red Hat Enterprise Linux, para monitorar os processos em execução de forma dinâmica, a partir da linha de comando, olha só, monitorar os processos em execução, é isso que ele está querendo aqui, ó. A partir da linha de comando, né, ordenando-as pela porcentagem de uso da CPU, ó, ordenando-as, né, ordenando-os, quer dizer, classificando esses processos pela porcentagem do uso da CPU, quer dizer, cada processo é na realidade um programa em execução. E eu quero, né, listar eles, ó, monitorar eles, listar eles, ordenando-os, né, pela porcentagem de utilização da CPU. Quanto eles estão consumindo, né, por sua execução do processador. A CPU é o processador, né, a Central Processing Unit, unidade central de processamento. Para verificar quais deles estão consumindo mais recursos, utiliza-se o comando, olha, não tem outro aqui, ó. Se eu quero saber quanto que os processos estão consumindo da CPU, o nosso comando aqui é o comando top, meu amigo. É esse comando aqui no Linux, ó, que faz essa função. Ele analisa esse comando top no Linux, ele busca saber quanto que está sendo consumido do processador, que os processos estão consumindo do processador e também da memória. Ele não colocou nem na questão aqui o fator memória, mas ele também, o top, também vai buscar o consumo do processador e da memória RAM. Então, se eu tenho um programa em execução, Microsoft Word, o Excel, o PowerPoint, o CorelDRAW, e der um comando top, ele vai me mostrar aqui, ele vai me monitorar, listar os programas, né, que estão consumindo, né, do processador. Aí eu vou saber exatamente quem está consumindo mais e quem está consumindo menos do processador. Até porque se tem um programinha que para mim não é nada, e ele está consumindo, sei lá, 80% do processador, isso é um programa malicioso. Então o comando top ele me dá essa ideia de monitorar os processos em execução e quanto esses processos estão consumindo do processador. Comando top é a nossa resposta. Para eliminar, você poderia estar pegando aqui também o seguinte, ó, o PS é um comando apenas para você listar os processos e não para mostrar o quanto eles estão consumindo, tá? PS é só para listar o processo. PS3 é só para trabalhar ali mostrando a árvore de processos, ou seja, quando se executa um processo, outros processos estão sendo executados simultaneamente. Aí é o que a gente chama de árvore de processos, né? Ou seja, mostrando os processos pai e processos filhos. Se eu executei o Word, sem eu ter a noção, o Word está executando vários outros processos, ou seja, subprocessos. E com esse comando ele vai mostrar quem são esses subprocessos. O VMstat e o VMProcess, né, é para trabalhar com memória virtual. Esse VM aqui vem de Virtual Memory. Então não é para trabalhar com o consumo, o monitoramento de processos e de consumo. Aí é para trabalhar assim, exibindo, né, status ou processo, né, da memória virtual do computador. Então, essa é a nossa resposta, letra C, o comando top. Vamos lá para mais uma questãozinha, a questão de número 15. Nessa questão número 15 aqui, ó, você diz, ó, no Linux, para atribuir somente permissão de leitura e escrita para o dono do arquivo, trf4r.sh, e somente leitura para os usuários do mesmo grupo, utiliza-se o comando. Ó, esse tipo de questão aqui é o que traz maior dificuldade para as pessoas. Porque aí há um questionamento de Linux, né, muito sobre comandos, mas quando parte para permissões de acesso, aí é o inferno de muita gente, né? Essa parte das permissões de acesso. Porque aí tem que entender primeiramente como se pode ter acesso a um arquivo, a um diretório, né, através, né, do RWX, né, que é o Read, Write e o Execute, que são as letras que representam as permissões de acesso. De ler o conteúdo, né, do arquivo, de escrever o conteúdo, né, do arquivo, ou de executar esse arquivo. Read, Write e Execute. RWX. Só que aqui ele não foi nem só para essas permissões, ele pediu o valor em octal.
para dificultar mais ainda. O TRF4 foi logo mais pesado nisso. Então, vamos ver como a gente resolve isso aqui. Ó. Olha, para atribuir somente permissão de leitura e escrita para o dono do arquivo. Então, vamos colocar aqui, ó, permissão de leitura e escrita para o dono do arquivo. Tá? Leitura e escrita. Então, amigo, se eu quero aqui, o comando está correto em todas elas, tá? Alterar as permissões de acesso, ó, chmod, tá? Em todas as alternativas estão corretos, né, o comando, ó, chmod. A questão agora, ó, é também analisar que o nome do arquivo foi colocado de forma correta no final, tá correto, ó, perfeito, em todas as alternativas. O que vai modificar aí é esse valor, ó, né? A resposta vai estar justamente no valor. Se você for entender, ó, se a gente entender dessa maneira aqui, ó, vou colocar assim, ó, já que se trata, né, de trabalhar as permissões de acesso, né, para um arquivo, né, então vamos colocar assim, ó, RWX, depois eu coloco assim, ó, RWX e depois RWX. Isso aqui seriam as 3, né, caixas que você vai trabalhar, ó, acreditem, eu estou escrevendo com o dedo, por isso que está saindo assim, né, a letra. Então eu tenho aqui, ó, RWX, que corresponde, né, ao usuário proprietário, ao dono, né, RWX ao grupo e depois, ó, aos outros usuários, tá? Então eu tenho aqui, ó, user, group e others, tá? Representando aí, ó, o G e O. E aí quando ele diz aqui, ó, eu quero, né, atribuir somente permissão de leitura e escrita para o dono do arquivo. O dono do arquivo aqui, meu amigo, é o usuário proprietário, o dono do arquivo. Então isso aqui seria o primeiro valor, né? Sabendo que em octal, RWX, tá? Corresponde a esses valores aqui, ó, 4, 2 e 1. Corresponde a isso aqui. É só você somar esses valores. Olha que delíciazinha que fica, né? Se ele só quer aqui, ó, leitura e escrita para o dono do arquivo, então ele só vai querer isso aqui, ó, leitura e escrita. Eu tenho aqui, ó, leitura e escrita para o dono do arquivo. Então, nesse momento, eu tenho, ó, leitura e escrita. Agora apelou aqui, né? Eu estou escrevendo com o dedo, mas também agora foi punk. Pronto. Leitura e escrita. Ó. Se ele não está querendo a execução, ó, coloca um hífen aqui, ó. Então, amigo, é só você ver que aqui, ó, se ele vai querer só leitura e escrita, ó, read e write. Quem é a soma de read e write aqui? Ó? É a soma de 4, que é o read, e o 2, que é o W. Read e write, 4 mais 2. Aí vai ser aqui, ó, o valor 6. Então o primeiro valor, ó, já é 6. Ó. Olha só como facilita a minha resposta ali. Ó. Aí depois ele diz, ó, somente leitura para os usuários do mesmo grupo. Opa, agora ele está em grupo. Ó. Somente leitura para os usuários do mesmo grupo. Somente leitura, então vai ser o quê? Ó? Somente o R. Hífen, ó. Somente leitura. Nem tem escrita e nem tem execução. E se eu for buscar lá quem é o valor de leitura, R seria o valor 4. Olha só qual é o valor que eu tenho aí. Ó. E depois ele diz, ó, e nem mencionou mais os outros usuários. Ó. Não foi mencionado os outros usuários. Se não foi mencionado, a única alteração foi para o usuário proprietário e para o grupo. Então, ó, hífen, que corresponde ao quê? A 0. Então, logo a gente vai ter aqui que valor? 640. Que é o valor que vai permitir dar ao usuário proprietário, ó, o poder de ler e escrever. Olha que poder eu vou ter aqui, ó, ler e escrever. Não vou ter, né, o poder de executar. E ao grupo apenas o poder de ler. Não vou ter o poder nem de escrever nem de executar. É exatamente o que ele coloca aí, ó. A permissão de leitura e de escrita para o dono do arquivo e somente leitura para usuários do mesmo grupo, somente leitura, o R. Então, ó, no item de usuário proprietário, RW corresponde a 6, que é a soma, né, de 4 mais 2, 6. E no grupo, né, apenas leitura, ó, somente o 4. E aí a gente teria aí 640, seria esse valor aí dessa questão. Então daí foi mais técnica, mas dava para matar. Bom, vamos lá para mais uma questãozinha? Questão de número 16. Ele diz aí o seguinte, ó, as informações protegidas utilizando os algoritmos de criptografia assimétrica têm garantidas, em teoria... Bom, se ele trabalha aqui com, ó, vou colocar assim, ó,
Se eu vou trabalhar aqui com criptografia assimétrica, tá? Criptografia assimétrica, qual é a garantia que essa criptografia ela me dá aqui, ó? Quando você vai trabalhar com criptografia, óbvio que você vai ter aqui, né, uma garantia de que só vai acessar essa informação quem tiver autorização. Isso aí é prático. Se algo está criptografado, não é qualquer pessoa que vai ali acessar aquela informação. Só acessa quem tiver autorização de acesso. Então, para isso, o princípio, né, da confidencialidade tem que estar presente. Porque só vai acessar a informação quem tiver autorização. Então, tendo autorização, eu vou acessar. O princípio da confidencialidade tem que estar presente. Então, se a gente for buscar aqui, ó, a confidencialidade tem que estar presente. Tá aqui, ó, confidencialidade. Confidencialidade. Tem mais? Confidencialidade. Beleza. Então, já temos aqui três possibilidades de resposta, tá? Só que trabalhando com a confidencialidade, né, no uso da criptografia, ó, a confidencialidade tem que estar presente. A questão é só ela ou está associada a uma outra garantia? Bom, não dá para dizer que só com a confidencialidade, né, nós temos ali essa garantia no uso da criptografia. O que a gente pode eliminar logo de cara é isso aqui, a veracidade. Isso aqui não existe, isso aqui não é um princípio, tá, da segurança da informação. A segurança da informação é o que a gente chama de SIDA, não é? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. E, de fato, né, para mostrar que o que nós estamos acessando é autêntico, né, esse princípio ele também deve estar presente, ó, na parte, né, de criptografia assimétrica. Então, a confidencialidade e a autenticidade fazem parte, né, desse processo para dar garantias, né, daquele conteúdo que está criptografado. Então, não é só a confidencialidade, como colocou aqui na letra E, na letra A, né? E na letra E, eles mencionaram um princípio que não existe. Enquanto que na letra B foram colocados de forma correta. Ó, tanto a confidencialidade só acessa quem tem autorização e mostrando que é autêntico, né? A autenticidade de quem acessa é autêntico e de que o que está trafegando é autêntico. Então, está garantido esses dois procedimentos. Perfeito aí na questão da FCC. Vamos lá para mais uma questãozinha. Questão de número 17. Nessa questão 17 aí, ele está falando, ó, um técnico judiciário, né, deseja alterar as configurações de proxy. O que é proxy, né? Proxy é justamente um serviço de restrições. Um serviço de restrições que nós temos, ó, de seu navegador Google Chrome, em português, instalado em ambiente Windows, em condições ideais. Ó. Para isso, no ícone em forma de 3 pontos verticais, no canto superior direito da tela, ele clicou em... Onde foi que ele foi, né, para trabalhar com essas configurações de proxy? Bom, aí onde você vai ter, né, vamos tentar ver isso aqui na prática, vamos tentar abrir na prática, deixa eu ver logo se eu tenho aqui o Google Chrome instalado aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o... Acho que eu não tenho o Google Chrome aqui instalado. Eita, não tenho aqui. Vai demorar para instalar, não tenho para mostrar aqui na prática. Bom, vamos tentar aqui eliminar, né, pelo nosso procedimento, tá? Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, que a gente tem que, né... Ó, para isso, no ícone em forma de 3 pontos verticais, no canto superior, clicou em... A questão aqui, ó, é para saber, né, sobre o proxy, né? Só para a gente deixar bem claro, ó, está instalado no ambiente Windows em condições ideais. Ó. Então, para que eu possa, né, ver essa parte do proxy, eu devo ir onde? Ó? A primeira coisa que você deve fazer aqui, ó, é ir na parte de configurações, tá? Se a gente está trabalhando aqui com o Google Chrome, ó, a gente vai em configurações, tá? Então, ó, Google Chrome, a gente vai em configurações, tá? Aí a gente já começa a eliminar aqui alternativas. Ó. Então já começa por aí, tá? O item que a gente vai lá, depois clicou 3 pontinhos lá, tem 3 pontinhos lá, que é personalizar o Google Chrome, né? Você vai lá em configurações. Depois que você vai em configurações, você tem que ir para o modo de avançado, tá? E não de privacidade e segurança. Ó. Primeiro você vem para o modo de avançado,
né? Isso você pode estar analisando aí diretamente no seu Google Chrome, na prática, que nesse computador aqui, né? Me perdoem, eu não consegui instalar ele, para a gente dar um exemplo prático. Então, com isso, a gente já consegue estar eliminando aqui, né, a parte de privacidade e segurança, ó, que tinha na letra A. O caminho correto não é esse. Tá? E depois que você entrar na parte de avançado, você vai entrar na parte de sistema e não na parte de privacidade e segurança. Você vai entrar na parte de sistema e, por último, ó, abrir configurações de proxy, que está relacionada a quem? Ao sistema. Então, com isso, a nossa resposta aqui é a letra C. Tá? Configurações no modo avançado, entra na parte sistema e abre as configurações de proxy, que é justamente o quê? Um servidor de restrições para restringir, né, acessos a ambientes não autorizados. Então é lá que você vai controlar o acesso a ambientes não autorizados. É nessa parte aí do proxy, que é um tipo de firewall, né, um tipo de bloqueio a ambientes externos não autorizados. Vamos lá para mais uma questãozinha, questão número 18. Olha só, questãozinha 18 aqui, ó, para falar sobre backup, ó. A FCC também, ó, colocou uma questãozinha de backups, é o seguinte, ó. Este tipo de backup cria uma cópia dos dados que foram alterados desde o último backup realizado. Tem como vantagem o baixo consumo de espaço em disco. Ó, como isso aqui já ajuda muito, viu? O baixo consumo de espaço em disco. Opa, deixa eu apagar isso aqui, que eu achava que estava com... O baixo consumo de espaço em disco. Isso aqui já... A grande vantagem, o baixo consumo do espaço em disco. Isso aqui já tira qualquer coisa que ele possa falar sobre completo, né? Porque completo, ele vai, né, armazenar tudo. Então já elimina isso aqui, ó, de cara, né? Ainda um baixo custo comparado com outros tipos de backup para a empresa. No entanto, o lado negativo dessa alternativa é que, em casos de necessidade de recuperação de todo o backup, é necessário restaurar um backup full backup, né? Um full backup. E vários backups anteriores deste tipo, deixando a recuperação lenta e com a maior probabilidade de erros. Estamos falando de que aí? De um backup incremental, não tenha dúvida disso. A gente está falando aí de um backup incremental, ó, que é aquele backup que se faz diariamente, mas é um diariamente, né, onde você só vai salvar aquilo que foi criado ou alterado no dia. Ele não pega tudo que tem lá, né, no servidor diariamente. Ele vai pegar tudo do servidor, mas apenas daquilo que foi criado e daquilo que foi alterado no dia. O meu servidor pode ter 30 terabytes de informação, mas ele só vai pegar no backup incremental aquilo que os usuários criaram, documentos, né, que foram criados no dia, mídias que foram criadas no dia, e o que foi modificado só. Então é um baixo custo, ocupa menos espaço, porém, né, o lado negativo que a questão já coloca é que se torna lento, né, porque a gente vai ter muitos backups incrementais para saber exatamente onde é que estão aqueles arquivos que a gente vai precisar na restauração. Então está correto aqui, está perfeito, tá? A nossa resposta em relação ao incremental. Vamos lá para mais uma questãozinha. Questão de número 19. Agora, ó, questãozinha sobre a parte de hardware, né? Que é um assunto, né, que não é tão cobrado, mas é importante que você esteja antenado nesse tipo de questionamento, né? A figura abaixo apresenta um anúncio extraído da internet de um computador PC padrão. Olha só como ele coloca ali, né? Computador, ó, da Easy PC Standard. Intel Core i5, 3.4 GHz, 4 GB de memória, né? HD de 500 GB, monitor 19.5, Windows 10 mais pacote Office. Ó. E aí ele vai colocando essas informações. Bom, com base nisso aqui, vamos ver logo o que ele está perguntando, né? Depois a gente volta para analisar exatamente o que a gente tem aí nessa questão. Ele diz o seguinte, ó, sobre as configurações de hardware do computador anunciado na figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então vamos lá, vamos analisar. A memória principal do computador é de 500 GB. Bom, vamos lá ver lá anterior a memória principal do computador. A memória principal do computador aqui, pessoal, seria justamente, ó, a memória RAM. Tá? E aqui ele está dizendo, ó, que ele tem
4 GB, ó. Ele não precisa, ó, olha só como tem mais embaixo aqui descrevendo, ó, 4 GB de memória RAM, é a memória principal. E não 500 GB. 500 GB seria de HD. Olha só como ele está colocando aqui, ó, HD de 500 GB. E um HD é a memória secundária. Tá? 4 GB de RAM é a memória primária. É o Random Access Memory, né? Memória de acesso aleatória. Então, essa letra, esse primeiro item aqui, ó, está falso, né? A gente já marca ele aqui, ó, como falso. Item 2, o processador é da marca modelo Intel Core i5. A gente viu lá que é, né? Voltando lá, ó, né? No slide anterior, ó, é Intel, ó. Se a gente i5, né? Se a gente for ver aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Olha só, Core, né? Intel i5, ó. Perfeito. Com a velocidade de 3.4 GHz, né? Que ele já colocou aqui, ó. 3.4 GHz, perfeito. Então, o item 2 está verdadeiro. Com isso, a gente já pode ir até olhando, né, para onde a gente pode matar a questão, né? Ó, falso e verdadeiro, né? Já dá aí para matar aí duas alternativas já, né? Já não pode ser, ó, na sequência, né? Que ele vai depois, ó, assinar a sequência correta, né? Sequência. Então, se vai começar com F e V, ó, então não pode ser VF como tem aqui na letra C e na letra D, né? Já elimina. Vamos lá, item 3, o sistema operacional instalado para gerenciar o computador é o Windows 10. Perfeito, a gente viu isso lá, né? Olha só como tem lá o Windows 10, ó, logo instalado, logo de cara, né? Se a gente for marcar aqui, ó, o Windows 10 é quem foi instalado. Então, opa, voltei mais um aqui sem querer. Vamos lá, voltar aqui para a nossa marcação. Então, o item 3 está correto também, né? E se está correto, ó, FVV. A gente já marca aqui a nossa resposta. Ó. A letra A é sempre muito objetivo, né? O disco rígido possui capacidade de armazenamento de 4 GB. Disco rígido não, ó. Olha lá, pessoal, que a gente viu que o disco rígido ele é de 500 GB. Ó. O disco rígido é o HD, né? Hard disk. Então, esse item 4 aqui, ó, está errado. Então, FVVF. E aí seria a nossa resposta, a letra A. Mas isso, essa daqui também foi tranquila, essa questão. Tá bom? Vamos lá, para mais uma questão, a questão número 20, a última, né, desse nosso material aqui. Ele diz, ó, em um microcomputador encontram-se 2 dispositivos responsáveis pela memória do computador. Olha só, vamos deixar marcadinho aqui, ó. Encontram-se 2 dispositivos responsáveis pela memória do computador. Beleza. Um é volátil, isso aqui é importantíssimo, né? Ó. E os dados nele contidos são perdidos ao desligar o computador. Perfeito. Porém, é de acesso rápido. Então já poderia pegar aqui, se é sequencial, né? Ó, quem seria essa memória, né, volátil, né? E de acesso rápido. O USB não é memória, né? A gente já pode até eliminar aqui, ó. O USB é uma porta de comunicação, né? É um barramento serial universal. A memória RAM é sim uma memória rápida e é volátil, né? Serve pra gente, ó. A memória RAM também, ó, né? Aqui já serve pra gente. A memória ROM, ela não é volátil, né? Ela é uma memória não volátil. É uma memória apenas de leitura, né? Read Only Memory. E a memória cache é volátil, sim. Né? Ela é volátil. Deixa eu ver se ela se aplica aqui. Até então, né? Se aplica, né? Se aplica. Bom, na sequência ele diz... e de acesso rápido. O outro é não volátil. Então, dentre essas outras alternativas aí, ele está dizendo, ó, é não volátil. Bom, RAM, aqui na letra E, ó, é volátil, né? Então, está dizendo que o outro é não volátil. Então, já não se aplica mais a letra A. Na letra B e na letra C, ó, ambos são não voláteis, tá? Tanto o disco rígido quanto o ROM são não voláteis. Então, se aplicam aí até então. E é onde os arquivos são salvos para serem manipulados novamente, após desligar e ligar novamente o computador. Aí, sem dúvida, ele está falando do disco rígido, né? Porque é onde a gente salva as informações. A gente não salva nenhuma informação na memória ROM. A ROM é uma memória que já vem de fábrica. Tudo que a gente salva no computador, a gente está salvando no HD, no disco rígido. Então, a nossa resposta aqui, ó, seria a letra B,
porque a gente vai ter uma memória volátil e a outra não volátil, só que uma é muito rápida, de fato, para executar os programas, e a outra para salvar os arquivos do computador. Com isso aí, né, a gente tem o final das nossas questões. Pessoal, meu muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Selecionei aqui com muito carinho para que a gente pudesse fazer uma revisão, uma reprise aqui, um refresh aqui desse período de 2019, tá bom? Antenando vocês para as principais dificuldades, para aquilo que você deve focar, aquilo que você... eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, focar um pouco mais, estudar um pouco mais. Vem estudar comigo aqui nas séries, vamos fazer os cursos juntos, tá bom? Os cursos regulares de questões, tudo, para que eu deixe você melhor preparado e antenado para cada questão, para cada prova dessa que você pretende fazer. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.